Boa noite. Pouco a gente sabe, mas nessa semana nós comemoramos a Semana Mundial da Alimentação. Para entender o que isso significa e quais ações do poder público são avaliadas ao longo desses dias, nós convidamos a pesquisadora da Embrapa e a representante na região do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Cleísa Cartacho. Boa noite, Cleísa. Boa noite. Seja bem-vinda ao Ideias da Aldeia, agora na condição de entrevistada, né? É verdade. Então é um prazer estar aqui, principalmente a falar sobre um tema tão interessante que é a segurança alimentar e nutricional. Cleísa, por que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar foi necessário ser criado? Quando foi criado e por que da necessidade dele? Então, o Conselho ele foi criado num primeiro momento, na época do governo Itamar Franco, né, como uma pressão da sociedade civil para que o poder público tomasse decisões, definisse políticas públicas de segurança alimentar e nutricional para o nosso país. Ele foi criado, então, em 94, logo após esse período, com a entrada do governo Fernando Henrique Cardoso, o Conselho foi extinto, né? Então, ficou 8 anos o país. Qual o argumento do governo Fernando Henrique Cardoso para extinguir o Conselho? Não era uma prioridade a participação da sociedade civil na definição dessas políticas públicas. Não era o mote do governo trabalhar as questões relacionadas à fome, à geração de renda, à segurança alimentar, né? Então, essa sociedade civil que forçou a criação do Conselho no primeiro momento, quando da entrada do governo Lula, também pressionou para a recriação do Conselho Nacional. O que aconteceu logo em 2003, né? O Conselho foi reinstalado em 2003. É um conselho que considera fundamental a participação da sociedade civil, tanto que é composto por 2/3 dos membros representantes da sociedade civil organizada e 1/3 apenas do governo federal, de representantes do governo federal. Então, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar ele acaba se constituindo numa ferramenta que a sociedade civil organizada tem de propor, de discutir e de debater políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. Especialmente no momento em que um governo que entra, o governo Lula entrou em 2003, tendo como prioridade acabar com a fome no país, né? Então, isso comprova o compromisso que o governo teve naquele momento e que vem tendo ao longo dos anos. Depois a gente vai ver uma série de políticas que o governo adotou para realmente resolver o problema, solucionar o problema da fome no nosso país. O governo Lula, logo no início, no primeiro e no segundo ano de governo Lula, foi muito criticado porque o programa Fome Zero, que era uma espécie de bandeira da administração Lula, não teve tanta força quanto se gostaria que tivesse. Não teve tanta força mesmo ou ele foi mal compreendido? Eu acredito que tenha sido mal compreendido. O que a gente vê na realidade que aconteceu é que o governo Lula, ele partilhou esse problema com a sociedade, né? A partir do momento que ele aceita a participação da sociedade civil com a criação do Conselho, o que acontece? Ele permite que a sociedade civil traga as ideias. E, obviamente, eram ideias diversas sobre como solucionar o problema da fome. Naquele primeiro momento, era um momento de estruturação, de ver junto à sociedade, junto ao povo brasileiro, quais seriam as políticas prioritárias, né, para serem implantadas enquanto políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Então, aí a gente tem uma série nas avaliações feitas, por exemplo, de que o programa era assistencialista, o programa não atacava a fundo a problemática da fome, né, mas a gente vê que o programa ele veio se desenvolvendo ao longo desses 4 anos no sentido de preparar toda uma base no país, social, econômica, cultural, até ambiental, para que a gente tenha realmente uma segurança alimentar e nutricional sustentável, né? Que esse é o objetivo, né? Que tenhamos todos nós direito à alimentação de forma sustentável. O que significa isso, Cleísa, de forma simplificada? Eu sei que é difícil conceituar coisas assim, às vezes até um pouco abstratas, mas segurança alimentar sustentável. De que forma que nós podemos ver isso na prática? É interessante essa tua pergunta, então, porque o próprio conceito de segurança alimentar, ele veio sendo moldado ao longo dos anos a partir desse debate que a sociedade civil organizada puxou, né? E aí, quando a gente fala em sociedade civil organizada, a gente fala
de pessoas, de órgãos, como, por exemplo, o IBASE, né, que a gente teve a luta do Betinho, do Herbert de Souza, a gente teve outro puxador dessa bandeira, que foi o Frei Beto, né, então a FASE no Brasil inteiro trabalhando essas questões. Então a gente tem uma série de instituições trabalhando primeiro para definir o que é segurança alimentar, né, segurança alimentar e nutricional, para poder realmente chegar ao foco do que se quer, né, como é que a gente vai definir uma política pública voltada para a segurança alimentar e nutricional que se quer. E o próprio conceito da segurança alimentar e nutricional que se tem hoje é de que é o acesso ao alimento em quantidade, qualidade necessárias e suficientes, sem comprometer os meios necessários para a sobrevivência. Então, esse é o conceito. Esse é o conceito. Agora, como é que a gente consegue isso, né? Primeiro, a pessoa tem que ter acesso ao alimento. Não adianta ela trabalhar ou ela não trabalhar e não ter dinheiro para ter o alimento. Né? Se a pessoa não tem dinheiro para comprar o alimento ou se ela não tem os meios para produzir, ela não tem acesso ao alimento. Não adianta ela trabalhar e ter o dinheiro se ela se não existe produção de alimento para essa pessoa. Não adianta ela ter dinheiro, mas ter pouco dinheiro se ela não tem condições de comprar a quantidade suficiente. Ou se ela até tem dinheiro, mas o que ela compra não tem qualidade, né? E como é que a gente relaciona o acesso e o fornecimento desse alimento, né? E, a gente precisa colocar nessa base desses dois elementos uma produção sustentável. Então, a gente tem que ter uma forma econômica de produzir, uma forma que respeite as condições ambientais, porque não adianta a gente produzir agora em quantidade suficiente e comprometer para gerações futuras, né? A gente precisa ter soberania para isso, a gente precisa ter o direito de escolher o que a gente quer consumir, né? E aí a gente tem todo um trabalho de fazer, essas instituições que compõem o Conselho, como várias outras que atuam na área de segurança alimentar no Brasil, elas têm também um trabalho de fazer um resgate da cultura alimentar, né? Então, essa segurança alimentar e nutricional sustentável, ela envolve todos esses elementos, de dar meios para produzir, de dar meios para ter acesso, de dar meios para conservar aquele ambiente, de forma que ele continue a permitir a produção de alimentos, né? E de dar meios para a pessoa de ter alimentos saudáveis. De Itamar Franco, quando foi criado o Conselho, aí houve uma interrupção com Fernando Henrique Cardoso, voltou agora com Lula. Houve algum tipo de renovação estrutural no Conselho, do trabalho do Conselho de Itamar Franco para o Lula? Na realidade, no governo Itamar Franco foi apenas a instalação, né? E naquela época, os programas de segurança alimentar, ou seja, o movimento de segurança alimentar, ele foi baseado na ação da cidadania. Então, para a gente ver a diferença que tem de enfoques, né? Naquela época, já foi no final do governo Itamar Franco, mas foi uma iniciativa, e a sociedade civil trabalhava a segurança alimentar no sentido de arrecadar alimentos para distribuir. Então, ao longo desse tempo, teve esse vácuo aí de 8 anos sem conselho, né, mas a sociedade civil sempre buscando essas alternativas e buscando aprimorar conceitos e propostas, né? A gente tem hoje a segurança alimentar não só como uma questão de arrecadar e distribuir alimentos, muito mais que isso, uma questão que envolve agroecologia, é uma questão que envolve produção de sementes caboclas, é uma questão que envolve a saúde, uma vez que propõe uma alimentação saudável, é uma questão que envolve a cultura alimentar, uma vez que a gente busca o resgate dos hábitos antigos, mais saudáveis, né? É uma questão que envolve reforma agrária, crédito, extensão rural, né? Então, a gente tem a segurança alimentar, na realidade, é um conceito meio que guarda-chuva, né? Porque ela não trata só de entregar o alimento, mas de tudo que tem por trás desse alimento, para viabilizar esse alimento. Você falou que no início do governo Lula, o programa Fome Zero foi mal compreendido, né? Dessa forma que você enxerga. Mas, Cleisa, se o conceito de segurança alimentar ainda estava sendo construído, de certa forma o Fome Zero já não nasceu muito pretensioso, talvez aí tenha criado uma espécie de ansiedade por parte da sociedade de ter resolvido um problema que a gente sabe que não se resolve em 4 anos, né? Exatamente. Eu acredito que sim, que ele foi um pouco ambicioso, mas eu acho que essa ambição foi extremamente necessária, foi fundamental no processo,
Porque, como você falou, em 4 anos não se resolve um problema como a fome. Então, não dá para a gente ficar esperando ter o momento ideal, ou ficar pensando muito, porque esse pensamento todo, esse desenvolvimento todo, foi feito ao longo dos 8 anos, que ficou parado sem institucionalização do Conselho, né? Mas a sociedade civil estava trabalhando, os órgãos públicos de alguma forma, né? Mas o governo precisava fazer alguma coisa e precisava começar logo, né? Não dava para colocar toda essa teoria que havia sendo desenvolvida, elaborada ao longo desses 8 anos, na prática, de forma muito lentamente, até que se tenha um conceito ideal. Não, precisava ter um momento inicial, né? E esse momento inicial, ele precisava ser forte, precisava ser marcante, ele precisava ter marcar a presença, dizer, olha, nós estamos aqui porque nós queremos resolver o problema da fome, o problema da insegurança alimentar. Eu me lembro, inclusive, que quando da posse do presidente Lula, uma das frases de efeito que ele disse na ocasião foi que estaria satisfeito se ao final do mandato todos os brasileiros tivessem acesso a 3 refeições por dia, né? Foi isso? Exatamente. Já começa por aí. Foi o símbolo do mandato dele, né? E é o que todos nós queremos na realidade, né? Nos dias de hoje, aliás, em momento algum, mas nos dias de hoje principalmente, em que a gente tem a ciência e a tecnologia tão avançadas, em que a gente tem os meios de comunicação tão bem preparados, a gente não pode permitir que um cidadão, um irmão nosso, passe fome. E o que é mais triste de tudo é que muitos de nós ou não sabem que existem pessoas que passam fome, ou não querem saber, né? E é interessante porque essa discussão sobre esse debate sobre a fome, ele foi chamado a atenção há 60 anos atrás, com Josué de Castro, que publicou o livro Geografia da Fome, né? Então, naquele momento, o que se dizia sobre a fome é que a fome era um fenômeno natural. Ou seja, no Nordeste, que era a região mais carente, né, até por conta das condições ambientais, a seca, a dificuldade de produção, as pessoas acreditavam que as pessoas passavam fome no Nordeste por uma condição natural, né? Ou seja, a deficiência de proteínas, de vitaminas, de nutrientes essenciais, fazia parte do meio, né? E Josué de Castro chamou atenção para isso. Olha, gente, não é parte do meio. Tem, inclusive, uma frase dele que ele diz: a fome é um flagelo criado pelos homens contra os homens, né? E outra que ele diz: metade da população no mundo passa fome, a outra metade não dorme com medo dessa metade que passa fome, né? Então, ele realmente chamou atenção para essa questão. E ele é o livro de cabeceira de todo militante da segurança alimentar, né? A gente tem que ter isso sempre em mente. A gente não pode permitir que pessoas passem fome, porque o direito humano à alimentação é o direito primordial. Sem garantir esse direito às pessoas, elas não conseguem ter acesso a nenhum outro direito. Imagina uma pessoa que passa fome, ela não tem como acessar o direito à educação. Uma pessoa que passa fome, ela não tem acesso à saúde, né? Então, o direito à alimentação é o direito primordial do cidadão, da pessoa, do ser humano. Cleisa, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos no segundo bloco, tratando mais sobre segurança alimentar, tá ok? Vamos lá. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com Cleísa Cartacho. Ela é pesquisadora da Embrapa e representante regional do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o assunto do nosso programa de hoje. Cleísa, eu abri o programa falando que nós comemorávamos dessa semana a Semana Mundial da Alimentação. Você me explicou no intervalo que, na verdade, trata-se de um dia específico, que é o Dia Mundial da Alimentação, e que o Brasil ampliou para a semana. Eu te pergunto, que dia é esse e se nós temos a comemorar alguma coisa em relação a isso? O que nós temos a comemorar em relação à alimentação?
Já temos, Itan. Mas com relação ao dia, né? O dia 16 de outubro ele é comemorado como o Dia Mundial da Alimentação. É um dia que foi estabelecido pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e já acontece, já é comemorado em todo o mundo já há 26 anos. O Brasil, como forma de ampliar esse debate, definiu a semana de alimentação, a Semana Mundial de Alimentação. Então, a gente tem do dia 16 ao dia 22 a Semana Nacional de Alimentação. A gente já tem, na minha avaliação, a gente já tem bastante coisa que comemorar. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. Mas eu acho que o marco maior da segurança alimentar no Brasil, depois da denúncia, digamos assim, de Josué de Castro, em 1946, foi agora a criação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Né? Então, agora em setembro, dia 15 de setembro, a lei foi sancionada pelo presidente Lula e a gente passa, então, a ter um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que vai garantir a implementação do direito humano à alimentação. Cleísa, lei nós temos muitas. Como é que nós podemos fazer com que elas sejam respeitadas? Esse é o problema também, né? Exato. Mas isso é interessante porque a gente pega, por exemplo, o Brasil, ele é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, né? E lá na Declaração dos Direitos Humanos está o direito à alimentação como um direito do ser humano, né? Como é que a gente garante isso, mesmo tendo o direito humano à alimentação como um direito constitucional de todo cidadão brasileiro, a gente não tinha como garantir que governos que entrem, eles implementem políticas voltadas para a segurança alimentar que garantam o acesso desse cidadão ao seu direito à alimentação. Essa lei é um instrumento. Essa lei ela vai permitir. Primeiro porque ela institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse sistema ele é formado pelo Conselho Nacional, ele é formado por uma Câmara Interministerial do Governo Federal e ele é formado pela Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Com isso, a gente tem a participação efetiva da sociedade civil na definição de políticas públicas. Ou seja, a existência de um conselho, como o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho que faz, um conselho que recomenda políticas públicas para o governo federal, ele não vai mais depender de governo que entra, de ser uma prioridade para um governo que entra. Ele obrigatoriamente vai ter que existir. E é interessante porque quando a gente... Não correríamos o risco, por exemplo, de entrar como foi feito com o governo Fernando Henrique Cardoso, que interrompeu. Não correríamos mais esse risco porque está lá sancionado em lei, né? Então, e quando a gente vê a base desse conselho, é que a gente percebe a importância disso. Né? A gente tem um conselho, como eu falei anteriormente, tem 2/3 dos seus membros são representantes da sociedade civil e 1/3 são representantes do governo federal. A sociedade civil está lá, presente, ativa na definição dessas políticas públicas. Ou seja, são representantes de povos indígenas, são representantes de povos quilombolas, são representantes de extrativistas, são representantes de produtores familiares. Né? A gente são representantes da indústria de alimentos, são representantes da alimentação escolar. A gente tem um grupo de pessoas das mais diversas áreas trabalhando a questão da segurança alimentar de forma interinstitucional e multidisciplinar. Né? Então, a gente tem como garantir, é um mecanismo de pressão da sociedade sobre o governo. Né? Agora, a gente tem a possibilidade de participar, né? De propor o que nós queremos, de buscar na base dos movimentos sociais, naquela ONG que está fazendo um trabalho de agroecologia lá em Mâncio Lima, lá em Feijó, essa pessoa ela vai ter um assento no Conselho Estadual ou no Conselho Municipal de Segurança Alimentar que vai compor esse sistema nacional. Né? Isso foi uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar, mas esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar ele vai ter suas ramificações. Nos estados, todos os estados brasileiros atualmente já têm o seu Conselho Estadual de Segurança Alimentar constituído. Né? E agora esse processo está sendo ramificado para os municípios. Então a gente vai ter a participação efetiva da sociedade civil na definição dessas políticas públicas, seja no Conselho Municipal, definindo as políticas públicas necessárias lá para o Jordão, para Tarauacá, para Rio Branco, para Chapuri, seja no Conselho Estadual, pensando numa política para o Estado, seja ainda no Conselho Nacional.
Ô, Cleisa, mas ainda temos muito que melhorar de fato, porque eu me lembro que o deputado federal pelo PCdoB, Aldo Rebelo, presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, ele propôs um projeto de lei que, se não me falha a memória, obrigava as panificadoras, as padarias, de incluir na receita do pão a farinha da mandioca. Exato. Só que as panificadoras de São Paulo, por exemplo, já se unificaram contra essa decisão, Tem dizendo todo que um lobby. Fizeram um Exato. lobby, não conseguiram enxergar, por exemplo, que colocar a farinha de mandioca no pão estimularia uma cadeia produtiva que antes estava excluída de grande parte da comercialização. Quer dizer, a sociedade civil realmente precisa acordar e despertar para esse conceito. Precisa, e é extremamente necessário isso. Tá? A gente vê que existem já muitas iniciativas importantes, né? Como, por exemplo, a adição de ferro na farinha de trigo, né? Para prevenir a anemia. A própria adição da farinha de mandioca. O que isso vai trazer de benefício? Além do benefício que traz para o consumidor, que vai ser um produto saudável, um produto que vai reduzir, vai ter seu preço reduzido, porque já não entra mais tanto trigo. É um produto também que vai beneficiar o produtor familiar, né? Que está lá produzindo a mandioca. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa que esses mecanismos, como os conselhos, eles realmente funcionem. Né? Eu acho que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela ainda não tem a noção real da importância da participação nos conselhos. O governo Lula, ele foi extremamente inovador, ele abriu as portas do governo federal para a participação da sociedade civil. A gente vê isso, além da participação da sociedade na criação, novamente, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, mas a gente vê numa série de outros conselhos para discutir os problemas das mulheres, os problemas dos jovens, o Conselho de Saúde. A gente tem uma série de conselhos funcionando atualmente. E o que, infelizmente, a gente ainda vê é que a população, quando fala, vamos eleger um representante de um determinado segmento para participar de um conselho, não compreende a importância de participar. Acho que aquilo é só blá blá blá. Você quer um exemplo super interessante? Eu participei durante um tempo do Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Desculpa. É um conselho extremamente importante, por quê? Porque é ele quem fiscaliza a alimentação escolar. É ele que vai dizer para o FNDE, para o Ministério da Educação, olha, o recurso está sendo bem empregado. A escola ou o município não tá desviando o recurso, está sendo direitinho. Ou então ele vai dizer, olha, esses gêneros alimentícios, eles não são interessantes para as crianças não aceitam, eles estão estragando na despensa da escola. Mas é difícil você encontrar um pai de aluno que diga, eu quero participar do conselho escolar, né, do conselho municipal. As pessoas, elas precisam ver nos conselhos a oportunidade de participar e de propor e de fiscalizar, principalmente. Né? A gente precisa fiscalizar. Nós somos cidadãos, nós temos direitos e nós temos deveres. E nós temos que aproveitar essas oportunidades, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de participar num conselho. Né? Então, com relação ao que você perguntou, o que a gente pode fazer? É pressionar os órgãos públicos para que isso aconteça. Né? Ou seja, é ter um sistema de vigilância sanitária funcionando, isso fazendo parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, é ter técnicos dos diversos órgãos trabalhando nesse sentido, seja conscientizando o produtor familiar, seja conscientizando o empresariado, né? Seja conscientizando a indústria, mas a gente precisa ter isso. E o meio é através do Conselho. Através do Conselho e, sem dúvida alguma, através dos movimentos sociais, né, que são fundamentais nesse processo. Cleisa, você falou já fez referência a ele, mas eu gostaria que você detalhasse um pouco mais de como vai funcionar esse sistema de segurança alimentar. Como é que, por exemplo, a comunidade de Mâncio Lima, a comunidade de Feijó, como é que elas podem perceber na prática a existência de um sistema em que as comunidades de toda a região, de todo o estado, podem ser beneficiadas? E está, primeiramente, iniciando o processo de implantação dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Mais uma vez, exige a participação da pessoa. Exige a participação, né? Porque a gente está tendo oportunidade, a gente não pode cruzar os braços agora que a gente está tendo oportunidade. A criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
ele vai, como eu falei, o sistema ele é composto pelo Conselho Nacional, pela Câmara Interministerial e pela Conferência Nacional. E ele se ramifica para os estados e para os municípios. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter os nossos 22 municípios no estado com seus conselhos municipais de segurança alimentar implantados, instalados. Nós temos isso, não? Nós não temos. Se eu não me engano, atualmente só Rio Branco tem. Rio Branco criou, a Prefeitura de Rio Branco criou o Conselho Municipal de Segurança Alimentar por lei, o que é uma coisa muito boa, porque também fica livre com a mudança de governo, de administração, a gente tem o Conselho extinto. O Conselho tem uma meta de que para todas as cidades do Acre tenham instalado um conselho? Em todos os municípios do Brasil, né? A gente tem o Conselho Estadual, criado, instalado, ele foi criado por decreto, a gente precisa criar a lei, né? E a partir da aprovação da Lei Orgânica Nacional, a gente vai trabalhar a Lei Orgânica Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O Conselho Estadual já tem feito alguns contatos, algumas articulações com parlamentares nesse sentido e com o próprio governo estadual, até porque o governador eleito, Binho, o Conselho Estadual era ligado ao gabinete dele, ao gabinete do vice-governador. Então, a gente já sabe que existe toda uma sensibilidade por parte do governador eleito de trabalhar as questões da segurança alimentar, né, de fortalecer o Conselho Estadual de Segurança Alimentar. E, claro, muitos prefeitos que estão, na realidade, aguardando a oportunidade, a possibilidade de ter contato, ter acesso às informações necessárias para poder fazer isso. São prefeituras que compreendem a importância, mas talvez não tenham tido acesso ainda à informação. Qual é o processo que deve ser obedecido para a realização do conselho? Uma prefeitura que queira isso? Basta querer e o prefeito criar por decreto ou preferencialmente por lei o Conselho Municipal, né? O que o Conselho Nacional recomenda é que procure ter uma maioria de representantes da sociedade civil no Conselho, para que realmente a sociedade civil tenha voz. Nos municípios, né? Também respeita-se a proporção 2/3 da sociedade civil, 1/3 de... Eles são autônomos, né? Tanto os municípios quanto os estados. Nós temos estados atualmente que são paritários, né? Ou seja, que é metade sociedade civil, metade governo. No Acre, são 2/3 sociedade civil e 1/3 governo, né? São 12 membros no Conselho Estadual, sendo que 8 são da sociedade civil, 3 são do governo estadual e um representante da Assembleia Legislativa, né, que é fundamental também ter um representante no Conselho para estar viabilizando as discussões na Assembleia. Cleisa, eu tenho aqui esse documento, que são os princípios e diretrizes de uma política de segurança alimentar e nutricional. Esse documento aqui, que novidades ele traz, como que ele foi construído? Esse documento aí, Ita, na realidade, ele foi o documento base da segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que aconteceu em 2004. Então, a gente pode dizer que ele é a mãe das atuais políticas públicas para a segurança alimentar e nutricional, uma vez que ele propõe as diretrizes, ele orienta de que forma o presidente da República, o governo federal, deve tratar as questões de segurança alimentar. E aí a gente tem aspectos desde a reforma agrária, desde a produção de alimentos, e a gente já vê alguns resultados atualmente, quando a gente tem, por exemplo, uma outra lei que foi sancionada também pelo presidente da República agora em julho, que foi a lei da agricultura familiar, né? Ou seja, a lei da agricultura familiar. A agricultura familiar é fundamental nesse processo. Por quê? Simplesmente porque 60% da nossa produção provém da agricultura familiar, né? Então, e é essa agricultura familiar que gera que alimenta a nossa economia, principalmente no estado do Acre, né, que a gente não tem a agricultura comercial ainda. E esse documento, então, ele deu as diretrizes para o governo federal de como trabalhar, de que políticas públicas deveriam ser priorizadas para a segurança alimentar. Com a lei da agricultura familiar, a gente tem, então, a criação do Plano Nacional de Agricultura Familiar, que aí envolve desde a pesquisa, né, a ciência e tecnologia, a pesquisa voltada para a agricultura familiar, até a extensão rural e assistência técnica, o crédito, os fundos de aval, a reforma agrária, né, a questão o abastecimento, as estruturas de abastecimento para permitir a distribuição dos alimentos produzidos, né? Então, a gente tem uma série de elementos que compõem a diretriz voltada para a agricultura familiar que foi proposta na conferência, né? A própria Lei Orgânica de Segurança Alimentar,
ela foi uma proposta que saiu da Conferência Nacional de Segurança Alimentar. E aí a gente, no estado do Acre, a gente já está se preparando para organizar a Conferência Estadual de Segurança Alimentar, que vai acontecer, a data prevista é março agora de 2007, porque em maio de 2007 já vai haver a terceira Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Né? Então a gente tem que ter essa organização nos estados e nos municípios. Então a gente já começa, aí você me pergunta como é que os municípios eles vão ter a noção da sua participação. A partir do momento em que a gente tem a organização lá nos municípios, de grupos ou já dos conselhos que vão propor políticas públicas, né, na sua conferência municipal ou no seu seminário municipal, se ainda não tem o conselho, essas propostas elas vão ser trazidas para a conferência estadual e da conferência estadual elas vão ser levadas para a conferência nacional, que vai ter como tema a agricultura familiar como forma de garantir a segurança alimentar sustentável. Deu nesses 4 anos, então, para consolidar o trabalho do Conselho? Você acha que há algum risco de haver algum retrocesso, alguma coisa? Não? Eu acho que com a criação da lei a gente pode ficar aliviado, pode respirar aliviado. O Conselho Nacional ele deu um passo muito importante com essa mobilização, com essa articulação para elaboração e para aprovação da lei. Né? E também a dinâmica que o Conselho adotou ao longo desses anos foi muito interessante, porque conseguiu realmente ter uma representatividade efetiva da sociedade civil, ou seja, o Conselho ele trabalha com as questões de gênero, ele tem um percentual de membros, de vagas para membros do sexo feminino, ele tem representação das diversas religiões, dos segmentos religiosos, ele tem representação de povos indígenas, de povos quilombolas, a população negra, ou seja, ele está lá representando a nossa sociedade da forma como ela é. Né? Então, ele vem evoluindo cada vez mais nesse sentido. Um exemplo é a questão da garantia de vagas por região. Né? Eu mesma, eu sou representante regional no Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Como no início se viu que precisava garantir uma maior participação das regiões que estavam menos representadas no Conselho, como por exemplo a Norte e a Nordeste, então foram criadas vagas regionais. Isso significa dizer que, além de representantes de movimentos sociais, da sociedade civil organizada da região Norte que possam participar do Conselho, tem ainda garantido 2 vagas para a região Norte. Né? Então, uma dessas vagas é nossa aqui no Acre e a outra é do Pará. Né? Então, a ideia é que isso fique sendo revezado ao longo dos mandatos dos conselheiros. Né? Mas a gente tem essa representação. Então, realmente, a partir do momento que o Conselho ele busca enxergar todos os segmentos da nossa sociedade, ele tem maior chance de sucesso, porque ele vai estar garantindo ali a participação e garantindo que aquele direito à alimentação ele seja assegurado para todos, né? O que é o objetivo maior de todos nós. Correto. Cleísa, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Espero que quando tiver a conferência estadual, você não se esqueça de vir aqui de novo, que a gente vai ter o maior prazer em receber. Aí nós vamos ter o maior prazer em divulgar, de estar lá participando e também de convidar a todos. Né? Então, eu já convido aos telespectadores da TV Aldeia que fiquem aguardando que com certeza em março a gente vai estar tendo a conferência estadual e vai ter uma divulgação muito boa, porque a gente precisa da participação da sociedade nesse processo, né? Para a gente garantir o nosso direito à alimentação e para a gente garantir a nossa participação. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.